Então vamos ao segundo capítulo, segundo episódio, melhor dizendo, de Atos 22, 23 em diante, né? Foi o último versículo que nós concluímos o primeiro vídeo do primeiro episódio, quando Deus deixou uma mensagem para Paulo, dizendo: coragem, da mesma forma como você testemunhou sobre mim aqui em Jerusalém, importa que você testemunhe em Roma. E foi uma mensagem, né? Essa foi a última mensagem escrita, não dei ênfase nessa mensagem. Essa mensagem foi dita, né, foi escrita e é uma reprodução da mensagem da comunicação de Deus com Paulo diante de uma nova fase, de um novo testemunho, de uma nova experiência dura para ele, que seria encarar as suas crenças e testemunhar sobre elas. E algumas coisas me chamaram a atenção no decorrer tanto desse estudo como do outro. Um deles foi exatamente sobre as várias citações em Atos de caminho com a letra maiúscula, né? E depois até um outro ponto, 24, verso 5, em que fala sobre a seita dos nazarenos. Eu até fui removida também por esse motivo de alguém que pensou que eu era dessa seita. E na verdade está escrito lá na Bíblia, você pode ir lá e concluir por si mesmo que todos os seguidores de Jesus eram considerados seguidores do Nazareno. Então, uma ignorância assim, sem tamanho, de alguém que não interpreta. E pelo contrário, foi no Google pesquisar, porque eu acho que já devia ter ouvido falar sobre essa seita, enfim. E eu simplesmente estava mostrando que nós temos que estar realmente bem preparados, embasados biblicamente, para saber responder o porquê nossa religião, nossa igreja é considerada como uma seita, eventualmente. E então, voltando no decorrer do capítulo, o que me chama a atenção é que o modus operandi dos poderes judiciários, jurídicos, naquela época era semelhante ao que a gente está vendo hoje. Diz que, eu não lembro, Félix, um dos procuradores, decidiu manter Paulo preso logo após, né? Porque ele queria ter apoio político. Eu achei muito engraçado, porque é exatamente o que a gente está vendo aqui. O STF mandou prender várias pessoas. Nem vou entrar no mérito se é constitucional ou não, porque eu não sou jurista para falar isso, mas a gente percebe, né, que algo em comum entre essas pessoas são apoiadores do atual governo. Então é um movimento, pelo menos de grande motivação política, né? E naquela época Paulo também enfrentou isso. Ele ficou preso 2 anos. Tá lá. Vai lá, confere o que eu tô falando. Por motivação política. Mas ele ficou lá. E ele aguardou o momento em que ele pediu, apelou, né? Apela para César, apelo para César. Tá lá, subtítulo do capítulo 24, 23, se eu não estou enganada. Então ele decidiu, né, ser julgado pelas leis. E pelo que exatamente Paulo estava sendo julgado? O que Paulo teria feito, né, que teria o levado para ser preso, por exemplo, como essas pessoas? Quem, por exemplo, né, esses deputados que foram presos? O que eles fizeram? Mataram alguém? Não, né? Eles falaram contra. Falaram contra. Então, o que é que Paulo falava contra? Onde é que batia de frente? A mensagem dele tocava, né? No calcanhar, onde era o calcanhar de Aquiles, né? O espinho. Então você vai lá e vê alguns textos que antes desse episódio, né? Que é esse verso que mais me chamou a atenção. Eu falei, caramba, é bem assim, semelhante ao que está acontecendo nesses dias, né?
E ele então ficou preso, né, por causa dessa questão de estratégica política daquela época. Porque a esposa de Félix era judia também, tem esse fator aí. E os judeus estavam querendo matar Paulo de todo jeito, prender, né? E Deus permitiu que ele ficasse preso, mas não morto. Deus não permitiu que ele morresse, numa cilada que teve e que o próprio sobrinho dele soube e foi até as autoridades. Como ele era dupla cidadania, só lembrando, isso a gente falou no vídeo anterior, ele tinha alguns privilégios, né, umas indulgências que eles chamavam, deixou o sobrinho dele lá, ele teve livre acesso e contou para o próprio Paulo e contou uma visita a um preso, né? Não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de visitar um preso, mas detalhes à parte, né? Eu passei um dia inteiro, na porta do Carandiru, antes dele ser demolido em São Paulo. Uma situação do passado que só os mais íntimos e chegados sabem quem eu estava indo visitar. Não vem ao caso, mas eu já senti isso na pele, né? Estar próximo desse sofrimento que é a restrição da liberdade. Não era a minha, mas era de alguém querido para amigos, familiares, enfim. Empatia, solidariedade. E foi muito difícil para mim, porque eu achei que eu ia ter a experiência de estar frente a frente com delinquentes. Eu sempre busquei essas experiências, né? De alguma forma me senti preparada para elas também, mas dessa vez não foi dessa vez. Eu tive que esperar a entrada, acho que em volta das 10 horas da manhã, e o retorno pelas 3, 4 da tarde, quando encerravam as visitas, para retornar para a zona sul de São Paulo com a minha amiga. E eu me lembro, como se fosse hoje, tive muito tempo para pensar, refletir. E foi realmente uma experiência assim dura. Mas eu estou tentando localizar uma mensagem dias atrás da sala 57, em que o pastor que visitou a prisão de Roma, que ele conta, né, essa experiência um pouco melhor de como foi essa aproximação, essa realidade. E eu quero trazer para vocês também, tá? Nós vamos começar uma sala nova, estamos preparando para isso, esse novo momento. Já pedi para alguns amigos que são teólogos, que são oradores, experientes nessa visão, né, nessa proposta, para nos ajudar. E peço a vocês também que orem e que compartilhem também nossos vídeos, mensagens. Não são mensagens feitas de um dia para o outro, são mensagens com muita oração, com muito estudo, não só da Bíblia, mas do Espírito de Profecia, livro dos Atos dos Apóstolos, tentando reviver, experimentar o que foi, de repente, esse momento difícil, que Paulo, que é um dos apóstolos que eu acho que eu mais gosto de estudar, não hoje, mas sempre ficava pensando nos naufrágios de Paulo, tudo que ele passou. E ele tinha um amor enorme dentro dele, pela igreja, pelas pessoas. E nesse ponto eu acho que Deus tem desenvolvido isso. Pela contemplação somos transformados. E de alguma forma eu acredito que nos últimos tempos, através dessa observação, e agora um pouco mais desse estudo especial, eu tenho desenvolvido isso para a gente também desenvolver algo muito importante neste momento, que além das dicas que eu recebo dos mentores de comunicação não violenta, é desenvolver no nosso coração o espírito de